Doutor Me Consulta está de volta. Hoje eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Oi, Hélio, tudo bem? Primeiro programa de 2026. Isso aí, né? E a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante, um tema de alerta para as mamães e os papais. E eu já vou deixar nosso WhatsApp aberto, né, para as pessoas poderem mandar mensagem. É o 991541079. O tema de hoje é infecção urinária. Eu vou até fazer uma breve abertura, porque a infecção urinária em crianças é um problema mais comum do que muitos pais imaginam e pode trazer complicações sérias quando não diagnosticada a tempo. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que até 8% das meninas e 2% dos meninos terão pelo menos um episódio de infecção urinária na infância. Em bebês e crianças pequenas, os sintomas nem sempre são claros e podem se manifestar apenas como febre, irritabilidade ou falta de apetite, o que dificulta o diagnóstico. E aí eu já começo lhe perguntando, doutora, por que a infecção urinária ela é tão comum na infância e quais os principais sinais de alerta que os pais e cuidadores costumam confundir ou ignorar? Olha, ela é comum na infância, né? Até por uma imaturidade ainda do sistema imunológico, uma adaptação ao ambiente e muitas vezes também pelo cuidado, né? Na hora de fazer higiene, por exemplo, a menina, ela tem a uretra mais curta do que o menino. Então, qualquer contaminação ali com fezes, principalmente na criança que ainda não saiu da fralda, e qualquer contaminação com as fezes, isso predispõe na menina que ela tenha infecção urinária. E você falou uma coisa muito importante aí, né, que é um dado, que muitas vezes os sintomas são inespecíficos. Então, uma criança pequena, principalmente lactente, que é abaixo dos 2 anos, que chega no pronto-socorro com febre e você não consegue identificar nenhum outro foco, é mandatório que se faça a investigação do trato gênito-urinário com o exame de urina. E é mais comum em meninas por conta da própria localização da genitália, doutora? Por causa da anatomia. Na menina... Isso, da anatomia. Essa é a palavra correta. O trajeto da uretra até a bexiga é bem mais curta em relação ao menino, né? E a posição também do meato uretral é muito próximo do orifício anal. Então, essa facilidade de se contaminar com as próprias fezes. No menino, o meato uretral, ele fica na glande, então fica um pouco mais distante, né, do ânus, e ele tem um trajeto maior até chegar à bexiga. Doutora, quando a infecção urinária em crianças ela passa a ser considerada grave, e quais são as consequências a longo prazo se o tratamento não for feito corretamente? Bem, nós temos a infecção urinária baixa, que é aquela que é até na bexiga, né? Ela é menos grave. Mas quando essa infecção urinária ela sobe até os rins, podendo causar uma pielonefrite, isso é mais grave, porque pode ter lesão renal. Então, toda criança que apresenta um episódio de infecção urinária, principalmente antes dos 5 anos de idade, ela precisa ser investigada com exames de imagem para descartar qualquer malformação. Porque, por exemplo, a criança ela pode ter o refluxo vésico ureteral, ou seja, a urina, o normal da urina, ela é formada nos rins, desce para a bexiga e da bexiga ela sai. O refluxo ocorre quando a urina ela chega na bexiga, mas ela reflui, ela sobe um pouquinho pelos ureteres. Então, nesse caso, pode ocorrer a infecção urinária de repetição. E dependendo do grau de refluxo, Hélio, essas crianças devem ser acompanhadas até os 5 anos de idade e com a profilaxia com antibiótico. Dependendo do nível desse refluxo, pode ser indicado fazer um tratamento cirúrgico para reimplantar esses ureteres e tratar o refluxo. Então, por isso a importância. Uma criança pequena teve um quadro confirmado de infecção urinária, precisa fazer investigação
com imagens, seja um ultrassom e, dependendo do caso, também uma uretrocistografia miccional, que é para ver, para pesquisar se há o refluxo. Olha, doutora, tem mensagem aqui da Maria do Carmo, do centro. Ela fala, doutora Denise, é possível a criança ter infecção urinária sem reclamar de dor? E aí ela fala, meu filho tinha e nem desconfiei disso, só descobri porque ele foi fazer um exame aleatório. Às vezes a criança, ela pode não reclamar de dor, né? Ela pode ter irritabilidade, perda de apetite, pode ter febre, febre até 39 graus, mas ela pode não reclamar de dor. É mais comum a criança ter sintomas mais graves quando ela tem uma pielonefrite, que ela pode ter dor abdominal, inclusive pode ter que fazer diagnóstico diferencial com apendicite, porque dói bastante, mas a criança ela pode também ser assintomática ou sintomas leves. A Luciana do Asa Branca, meu bebê só chora, fica irritado e não quer mamar. Esses dias fui trocar a fralda dele e percebi uma vermelhidão na ponta do pênis. Isso pode ser infecção urinária, doutora? Olha, não necessariamente infecção urinária, porque eu não sei a idade do bebê, né? E bebês, eles choram muito por qualquer causa. Mas se você percebeu que está vermelho, talvez fosse bom fazer uma avaliação presencial, né? Para a gente ver, examinar melhor. A Rita do São Vicente, meu filho já teve 2 infecções urinárias no mesmo ano. Não sei mais o que fazer. O que eu estou fazendo de errado é que está prejudicando a saúde do meu filho, doutora? Olha, talvez... Os pais se cobram muito também, né? Não necessariamente você está fazendo alguma coisa de errado, porque a infecção urinária, ela depende do organismo, né? Depende também da agressividade das bactérias ali presentes. Agora, eu acho importante, se ela falou que já teve 2 infecções urinárias, é fazer essa investigação. Fazer um exame de ultrassom, ver se está tudo bem com a parte anatômica das vias urinárias da criança. O Clóvis também está por aqui, ele fala, doutora, boa tarde, minha filha reclama de ardência ao fazer xixi, mas às vezes passa sozinho. No caso do Clóvis, doutora, é preocupante? Ele deve procurar um atendimento médico para a filha? Se a criança ela reclama de ardência, aqui tem alguns fatores. Se é uma criança pequena, às vezes a criança brinca, senta em algum lugar que possa ter areia, alguma coisa que pode irritar a região genital. Isso pode dar ardência na hora de urinar, porque a urina ela é ácida, né? Mas assim, se ela queixa para urinar, o correto, gente, é fazer a investigação, fazer um EAS e uma urocultura. A Carla também do Cidade Satélite. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda. Ela fala, minha esposa libera o celular pro meu enteado. Não é Carla então, né? Carlos, minha esposa libera o celular pro meu enteado, mas ele fica segurando o xixi para não sair da tela. Ele já fez xixi na calça por causa disso uma vez. Criança é danado, né, doutora, para acontecer esse tipo de coisa. Olha, isso aí é muito comum. O que acontece? A criança... Segura, tem uma hora que... Ela fica brincando, ela não quer perder tempo parando para ir ao banheiro. Então, ela segura até o último momento. Aí não dá tempo mais, ela faz xixi na roupa. Isso é muito comum. E corre o risco também de tornar uma infecção urinária, né? Porque fica retendo muita urina, né? Agora, lembrando, gente, que a infecção urinária também, normalmente ela ocorre acompanhada de febre. Então, não só a dor para urinar, como foi da outra criança, mas às vezes febre também. E como eu falei, às vezes uma irritação ali causa uma ardência e não necessariamente será uma infecção. A Juliana do Jockey, minha filha está em fase de desfraude, ela às vezes ela mesma tira a fralda, senta pelada no chão. Esse contato com o chão aumenta o risco, né, doutora? Aumenta, né? Porque menina, principalmente, né? Fica sentadinha, pode irritar, pode causar, pode se contaminar também, né? Doutora, quais são os cuidados que a senhora diria para os pais que estão ouvindo o programa de uma forma que evite uma infecção urinária? Tem como a gente evitar? Olha, os cuidados com a higiene, ela pode sim ajudar, né? Evitar
essas infecções mais recorrentes. Porque até o menino, quando ele não tem aquela higiene adequada do prepúcio, acumula secreção ali, isso pode desencadear uma infecção urinária. Então, os cuidados com a higiene. A criança que sentou no chão, gente, isso é impossível de não acontecer. Nenhuma mãe deve se sentir culpada por isso. E assim, é tomar o cuidado, fazer o que pode, né? Os cuidados com a higiene são muito importantes. Eu diria, para quem tem menina que ainda usa fralda, parece uma coisinha básica, mas na hora que a criança faz cocô, na menina, eu já vi mães que passam o lencinho no bumbum puxando para cima, para o lado da vagina. Esse movimento é errado. Deve ser o contrário. Por quê? Porque senão você traz a contaminação das fezes para a vagina e para o meato uretral. Isso é básico. Mas o correto é você fazer o contrário, né? E no mais, gente, são os cuidados com a higiene e o restante vai depender da virulência da bactéria e da capacidade do organismo em se defender. A Simone do Pintolândia tem um casal de filhos, o Pietro e Maria Clara. Os dois já tiveram infecção urinária, mas no caso do Pietro, ele precisou ser internado. Por que a infecção em menino é mais grave do que em menina? Ela pergunta, doutora. No menino é mais grave? Não vejo assim sendo mais grave no menino. De repente foi a forma como ele foi acometido pela infecção, né, doutora? Se ele fez uma pielonefrite, mas assim, nem sempre a infecção urinária vai ser mais grave no menino. Isso aí é variável e ver o que aconteceu, né? E se foi investigado, se existe alguma causa anatômica para essa infecção ou não. Doutora, o Everton do Caranã, ele pergunta como colocar o consumo de água ideal para uma criança que não gosta de beber água. Tenho dificuldade com meu filho e tenho notado que o xixi dele está laranjado. Tenho medo dele desenvolver uma doença renal. É muito importante a ingestão de água, porque se a urina... Pode causar também a falta de água no organismo, porque doutora? a urina fica mais concentrada, vai acumular mais cristais, aumenta inclusive o risco de desenvolver cálculo renal, principalmente quando se consome muita proteína. Então, assim, é procurar oferecer o líquido que ele aceite, seja suco, evitando o uso excessivo de açúcar, mas ver como você consegue ofertar isso para ele, seja através de suco, de soro. Geralmente as crianças não gostam muito, mas através de outros tipos de líquido, das frutas também. A Rosana do Liberdade, doutora, meu filho não evacua há 12 dias. Fiz exame com ele e descobrimos que, além disso, ele estava com infecção urinária. Existe alguma relação entre prisão de ventre e infecção urinária em crianças? Sim, existe uma relação entre a constipação intestinal, ela predispõe a infecção urinária, tá? Seja ali pela compressão do acúmulo de fezes na bexiga, né? Que vai dificultar um pouco a micção, mas existe essa relação. 12 dias é bastante tempo, né, doutora? É muito doutora? tempo, aí ela tem duas coisas para investigar. A causa dessa constipação, e aí teria que ser em consultório mesmo para ver se é uma coisa recente, se é desde quando nasceu, mas precisa investigar e tratar. Será que não pode ser uma hérnia também ali, doutora? Não, hérnia, Hélio... atrapalhando o canal intestinal ali, alguma coisa nesse sentido? Não. Às vezes, eu não sei a idade dela, né? Mas a gente, no caso da constipação intestinal, a gente investiga para ver se tem alguma malformação na inervação do intestino, ou dependendo da idade, às vezes a criança, ela tem um episódio de fezes ressecadas, faz uma fissura, fica com medo de evacuar. Quando vem o reflexo de evacuar, ela faz força para segurar o cocô. Até parece que ela está fazendo força para evacuar, mas não é o contrário. E isso vai ficando um ciclo vicioso. E a criança vai prendendo as fezes. Então, por isso que é importante fazer a investigação para tratar essa constipação intestinal. A Kelly do União, como os pais podem diferenciar uma infecção urinária de uma simples irritação na região íntima, doutora? Olha... a irritação, às vezes tem muitos pais que vão, assim, eu já vi principalmente em outro local de trabalho, fica um pouquinho avermelhado
E as pessoas às vezes já pensam em abuso sexual, outras coisas. Mas assim, se tiver irritado a região genitária, tiver avermelhada, a criança tiver com dificuldade para urinar, o que eu recomendo é fazer a consulta. Tá? Se for emergencial, procurar o pronto-socorro, porque não dá para simplesmente descartar. Agora, tá machucadinho ali, tem que ver por quê. Tá faltando higiene, a criança sentou em algum lugar, se machucou, é sempre importante investigar. Para a gente finalizar, Ana Paula do São Bento, quando a infecção urinária vai e volta frequentemente, doutora, qual é a hora certa de procurar os exames mais detalhados? Olha, como eu falei, desde o primeiro episódio confirmado de infecção urinária, é mandatório fazer essa investigação. Agora, se já tem infecção de repetição, precisa investigar. Doutora, quais são os cuidados simples no dia a dia que podem ajudar a prevenir infecção urinária nas crianças? Olha, como eu falei, a higiene, né? Tomar bastante líquido, colocar a criança para urinar adequadamente e fazer a higiene da região genital. E se for criança muito pequenininha, já a mãe mesmo deve falar, e aí, já fez xixi? Já tomou água? Tem que lembrar, né, doutora? Não, criança pequena, eles não lembram de tomar água, não. É a gente que tem que oferecer mesmo, né? Ir atrás, a criança não quer água, você oferece um suco, oferece outra coisa. Olha, doutora, eu adorei o tema de hoje, né? É um tema muito importante porque realmente todo mundo tem, né? Infecção urinária é mais comum do que a gente imagina, né? E aí eu quero aproveitar e quero falar para você que a doutora Denise Matias, ela atende lá na Clínica da Criança Menino Jesus, tá? Eu quero que você anote o número aí, é o 991 15 0010, vou repetir. 991 15 0010. Você pode entrar em contato também com o telefone fixo, é o 3626-9194, Clínica da Criança Menino Jesus. A doutora também é muito presente no Instagram, nas redes sociais dela, tem vários vídeos, vários conteúdos também que a gente faz lá para você poder se manter muito bem informado, né, doutora? Começando o ano aí, com muitos conteúdos também que a gente vai estar fazendo, né? Isso. Para estar informando a população de forma geral. E eu quero que você faça o convite já, né? Para que as pessoas conheçam lá o seu consultório, levem a criancinha lá para fazer uma avaliação também, se precisarem. Fique à vontade. Isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de uma consulta, podem me procurar lá na Clínica da Criança. Não é necessário encaminhamento, vocês podem marcar diretamente comigo através do número que o Hélio acabou de passar. Eu vou repetir novamente, 991 15 0010, tá? É só falar que quer se consultar com a doutora Denise Matias, não é isso, doutora? Isso aí. Pronto. Olha, eu vou para um breve intervalo. Essa entrevista você vai acompanhar na íntegra no nosso site do Doutor Me Consulta, tá? Se você perdeu, é só acessar nosso site que vai estar lá. Clica na fotinha da doutora e já vai ser direcionado para as entrevistas. Doutora, até semana que vem, então. Até. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto com o Doutor Me Consulta. Não sai daí. Programa Doutor Me Consulta.